Flávio Prado, muito boa noite para você. 0-0, resultado justo para esse Palmeiras e São Lourenço, e o Verdão perdendo essa oportunidade de ser o líder geral nessa fase de grupos da Libertadores da América. Vai ficar entre Atlético Mineiro e River Plate. Boa noite, Flávio. Boa noite, Guilherme. Era legal que fosse, era importante, mas isso não é decisivo. Eu lembro que o ano que o Palmeiras ganhou, por exemplo, do Flamengo, ele eliminou o Atlético lá em Minas. Então isso não é uma coisa definitiva, não é uma... No ano passado, se eu não me engano, ele fez a melhor campanha e perdeu a competição. Então, isso aí é relativo. É claro, é importante chegar. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo o Palmeiras forçou, o Palmeiras atacou bastante, poderia ter feito pelo menos um gol e garantido essa classificação como melhor geral, a menos que o River goleasse o Tátira, mas aí já ficou secundário. Agora ele não precisa nem golear. Se ele ganhar, ele é o primeiro e o Atlético o segundo. Então o Palmeiras, ele não fez uma grande partida, não foi um grande jogo. Obviamente que o São Lourenço, o que ele pôde fazer de catimba, ele fez desde o primeiro tempo. O primeiro tempo não existiu como futebol. E no segundo tempo o time argentino travou, porque sabia que era muito difícil conseguir essa classificação aqui em São Paulo. Por certo, sabia que o Tátira estava ganhando a sua partida e, portanto, ele dependia de fazer pelo menos um pontinho. E conseguiu. Um jogo abaixo do que a gente esperava. E o próprio Hendrick teve uma partida bem apagada, né? O Hendrick, que era a grande atração da festa e que acabou não tendo um... A gente esperava gol dele, uma coisa, mas infelizmente não foi uma grande partida de modo geral. E o próprio Hendrick jogou muito abaixo do que ele já jogou pelo Palmeiras. Mas a missão está mais do que cumprida, né? Rendeu bastante pro time do Palmeiras, em termos dentro de campo e fora do campo, rendeu uma fortuna pro time. Está mais que cumprida a missão do Hendrick. Nós vamos falar mais sobre o Hendrick e, claro, essa despedida do Palmeiras, mas ainda sobre o jogo, né, Flávio? Muitos torcedores até, e claro, quem acompanha esse Palmeiras mais de perto, né, tem criticado essas atuações do Palmeiras em 2024, né? Dizem que o futebol está bem abaixo daquilo que a equipe pode apresentar. Você concorda com isso? Algumas pessoas também citam que, além do time estar jogando mal coletivamente, algumas peças individuais estão ali apagadas individualmente também. E aí acaba também prejudicando o time das duas formas, né? Não tem o coletivo e não tem o individual. E realmente não é um ano brilhante do Palmeiras até agora. Aliás, o ano passado também o Palmeiras estava apagado. E aí no final, aquela arrancada final, quando o Botafogo negou fogo, né? O Palmeiras reagiu muito pela entrada do Hendrick e aí o time acabou ganhando o título nacional, que foi muito importante, histórico para a equipe. Mas realmente o futebol não está sendo deslumbrante, não, pelo contrário. A exceção feita aquele jogo, foi contra o Cerro, né? Que saiu o gol do Luiz Guilherme no final. Tal. Isso. Uma virada legal do Palmeiras, demais também no segundo tempo. Mas são jogos bem burocráticos. Alguém vai dizer, o Palmeiras é campeão paulista. Mas aí não, né? Pô? O Palmeiras já começa o campeonato, ele já sai campeão. Del Valle. Foi o Del Valle, Del né? Valle, Del Valle, exatamente. Essa partida, realmente, o Palmeiras teve um mérito bacana, foi legal. Agora, o campeonato regional é difícil não ganhar, né? O Palmeiras não ganhar é quase impossível. Então, realmente, está abaixo do que pode, mas tem muita coisa pela frente. Agora, tem uma coisa bem séria. O time vai ter que ser remontado. O grande jogador era o Hendrick, o time estava jogando... É exagerado dizer quem função do Hendrick, mas muito dependendo do Hendrick, e sem ele realmente vai ser um outro momento. Vai chegar um meia importante, que é o Anderson, né? Felipe Anderson, mas ele é um meia, ele vai ter que se acertar ali com o Rafael Veiga, vai ter que tem que ter alguém chegando mais na área. Felipe Anderson pode ser esse jogador, mas não é o estilo do Hendrick, é diferente. Então teremos que ter um novo Palmeiras sendo montado a partir da chegada do Felipe Anderson e principalmente da saída do Hendrick. Tudo isso vai ter que ser feito com bola rolando, o que é um problema, né? O que é uma dificuldade a mais para o time do Palmeiras. O calendário será ainda mais extenso, né? Por conta daquela paralisação de 2 rodadas. Então, não vai ter tempo nenhum, assim, de até aquelas semanas que seriam livres de data FIFA não serão mais, né? Teremos jogos de Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, enfim, será um calendário ainda mais complicado. Já a palavra do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ao vivo, aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Nós vamos tentar registrar a palavra do técnico alviverde, Pedro Marques, para falar um pouco mais agora do jogo, né, Pedro? 0-0, o Palmeiras perde a chance de ser o líder geral.
E você que acompanha esse dia a dia do Palmeiras mais de perto, né, sabe mais do que qualquer um que tem sempre o torcedor, aquele mais corneta, como em todos os clubes, né? E a galera pede mais futebol, pede um time melhor visto ali, né, em campo. Algumas opções do técnico Abel Ferreira também são questionadas, principalmente o Rafael Veiga, né, que não vive um grande momento. O pessoal pede mais chances para outros jogadores do banco de reservas. Enfim, tem o Rômulo, tem até o Luiz Guilherme, que hoje foi titular. Mas como é que tá esse Palmeiras e essa expectativa agora? Porque vem de mais difícil na temporada. Mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores, brasileiro pegando fogo. Diga, Pedro. Olha, Guilherme, eu vou te falar que eu acompanhei hoje um Palmeiras que me decepcionou. Esperava mais do Palmeiras no jogo de hoje. Basicamente não fez o goleiro Altamirano do São Lourenço trabalhar. Sai do estádio do Palmeiras de uniforme limpo, o goleiro do São Lourenço. Muita dificuldade na criação. O Palmeiras no primeiro tempo não finaliza gol, ou seja, não obrigou o goleirão do São Lourenço a praticar nenhuma defesa. Muita dificuldade na criação, pouquíssimas oportunidades. Eu acho que o Palmeiras versão 2024, já falei isso aqui, é um time que se baseia muito no individualismo. Passa para o Hendrick, coloca a bola no Estevão, no Luiz Guilherme, eles vão achar uma oportunidade. Ou cruza essa bola na área, que tem o Gustavo Gomes, tem o Murilo, ou até mesmo o Flaco Lopes, quando entra em campo, jogador de boa estatura. O Palmeiras 2024, do meio para frente, tem sido isso. Não é um time de construção. É um time que preza muito pela parte individual. E agora que o Hendrick está deixando esse Palmeiras, eu fico preocupado. Não descarto o Palmeiras, acho que ainda continua sendo favorito na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira já provou em muitas oportunidades que sabe reconstruir essa equipe, conhece muito bem esse elenco, mas o Hendrick, que era o desafogo desse time do Palmeiras, está saindo, está deixando a equipe. E ele vai ter que buscar outras alternativas. Hoje entrou o Rômulo, não entrou bem, mas vinha fazendo boas atuações saindo do banco de reservas. O Dudu tá para voltar. São jogadores que podem dar uma mexida aí nesse elenco alviverde, visando o segundo semestre aqui do futebol brasileiro e sul-americano com a Libertadores. Guilherme Silva esperava mais desse Palmeiras. Para resumir, acho que é isso. O Palmeiras se preocupa na parte da criação. É um time que preza muito pelo individual, joga a bola no Hendrick, que ele resolve, só que agora não vai ter o Hendrick. Vai ter que criar outras alternativas. O Dudu tá voltando. Mas como que o Dudu vai voltar? Volta de uma lesão séria, 1 ano sem jogar. Vai forçar tudo no Dudu? Tem o Rômulo, que nos últimos jogos até entrou bem no time. Hoje não fez uma boa atuação o Rômulo, essa é a verdade. Mas vai ter que mexer nesse time o Abel Ferreira. Como eu disse, eu não descarto o Palmeiras em nenhuma competição, não descarto o Palmeiras na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Continua sendo favorito. O Abel Ferreira já provou em muitas ocasiões que sabe reconstruir essa equipe, que conhece muito bem o elenco que tem nas mãos, mas a criação do Palmeiras preocupa. Hoje o Altamirano do São Lourenço não trabalhou. Sai aqui da Arena do Palmeiras com o uniforme limpo, Guilherme Silva. Perfeito. Então você volta já, Pedro. Estamos agora te ouvindo perfeitamente aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Perfeitamente. Pedro Henrique Sperber com a gente agora no pós-jogo para trazer os potes, né? Como é que estão os potes agora nesse momento? Pote A, pote B. Quem se classificou, quem caiu fora, quem vai para repescagem. Tem brasileiro indo para repescagem, é isso, né? Por enquanto a única equipe brasileira que não está se classificando para as oitavas é o Grêmio, mas porque o Grêmio tem 2 jogos a menos, então a gente tem que esperar também, né? O Grêmio tem 2 partidas a menos por causa da situação do Rio Grande do Sul. O Grêmio que é o terceiro colocado no grupo com o The Strongest. The Strongest tem 10 pontos, o Huachipato tem 8, o Grêmio tem 6. Lembrando, Gui, que o The Strongest já jogou contra o Grêmio tem jogos a fazer contra o Huachipato e Estudiantes. Ou seja, o Grêmio precisa vencer o Huachipato, ou pelo menos empatar com o Huachipato. E o Huachipato somaria mais 1 ponto e o Grêmio também ficaria 9-7. E o Grêmio teria de vencer, aliás, o Estudiantes para se classificar. Caso o Grêmio saia derrotado contra o Huachipato, o Grêmio está eliminado.
O Grêmio não pode perder na próxima terça-feira fora de casa, senão acabou, fim de linha, porque o Wachipato chegaria a 11 pontos, ultrapassaria o The Strongest na tabela, inclusive, ficaria em primeiro, e o Grêmio ficaria com 6 pontos, não teria como alcançar nem The Strongest, nem o Wachipato, então uma derrota pode culminar na eliminação do Grêmio da Libertadores da América. Grêmio que volta a campo na próxima terça-feira, 9 horas da noite, jogo importantíssimo no Chile contra o Wachipato. Vamos passar então, Gui, os líderes e vice-líderes, os potes, já como você adiantou. O pote dos primeiros colocados, por enquanto, tem Fluminense, líder do grupo A com 14 pontos. O São Paulo, 13 pontos. O The Strongest, com 10 pontos. Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Este é o pote A. Como você quiser, pote 1, pote A, como você quiser, Guilherme Silva. Na próxima segunda-feira a gente tem o sorteio da Libertadores, a gente descobre se é pote 1 ou se é pote A. Mas o pote 1 da Libertadores... Qual é o horário desse sorteio? Tá definido já? Se não me falha a memória, 1h da tarde. Você acompanha no Bate-Pronto. Pronto, né? Se não me falha a memória. Pensei exatamente nisso. Só espero que não seja à noite com um show de mariachi antes, né? Que geralmente tem sido à noite, né? Enfim, mas vale esse à noite, geralmente, são os sorteios da fase de grupos. O sorteio das oitavas, geralmente, é à tarde. E aí, vamos ver. Deixa eu até buscar aqui para ver se já tem o horário certinho. Mas acredito... o Raul aqui tá confirmando 1 da tarde. Então você tava correto. Eu tenho uma memória relativamente boa. Então tá certo. Então vai ser no Bate-Pronto, segunda-feira, né? Segunda-feira, a Flávia Prado deve estar na bancada, vai acompanhar esse sorteio. E o pote 2, como é que ficou? O pote 2 está formado, por enquanto, com o Colo-Colo, que se classificou junto do Fluminense, o Talleres de Córdoba, o Wachipato, aí esse grupo tá indefinido, né? Se vai ficar o Wachipato, Grêmio, The Strongest, enfim. Por enquanto, o Wachipato. O Wachipato, segundo colocado. Botafogo no pote B também. Também temos Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, Guilherme Silva. Passou em segundo colocado. São Lourenço, que passou com o Palmeiras agora. E também Peñarol, que se classificou depois de 13 anos para as oitavas da Libertadores. Passou com o Atlético Mineiro. E o Nacional do Uruguai, se classificando em segundo. Também está indefinido, inclusive, esse grupo do Nacional e River, porque o Nacional abre o placar agora contra o Libertad, mas para o Nacional se classificar precisa de uma combinação meio engraçada, viu, Flávio? Precisa, sei lá, uns 4-5-0 pro Nacional e uns 3-0 pro Táchira contra o River. Então, o River precisa perder e o Nacional tirar um saldo de gols de mais 7 do River Plate para que consiga ser líder. Mas, provavelmente, será o River Plate o líder do grupo H. Então, o Nacional tá no pote 2. Então, só para reforçar o pote 2, Gui, Nacional do Uruguai, Peñarol do Uruguai, São Lourenço, Flamengo, Botafogo, Wachipato, Talleres e Colo-Colo. Agora, pra você tirar o 10, como diz o Nilson César... Nossa. Não, só os brasileiros agora. Pote A e pote B dos brasileiros. Aí sim. Como é que tá o pote A? Só os brasileiros. Como assim só os brasileiros? Só os brasileiros do pote A. Ah, só os brasileiros? Isso. Fluminense, São Paulo, o Palmeiras, Atlético Mineiro. Só. E do pote B? Pote B, Flamengo e Botafogo. E o Grêmio, que se Eliminado. classificar vai ser... Por enquanto tá eliminado. O que a gente tá perfeito. querendo dizer, que o Grêmio tá querendo dizer, por certo, é os clássicos que nós poderemos ter aí, né? Poderemos ter Flamengo e Palmeiras, por Sim, exemplo. exato. Os dois grandes favoritos. E Poderemos ter Flamengo e River Plate. Dois dos favoritos. E também clássicos estaduais, né? Flamengo e Fluminense, Botafogo e Fluminense. Enfim. E até mesmo time que já se enfrentou agora na fase de grupos, né? Também. Pode ter, por exemplo, novamente um Flamengo e Bolívar. Né? Pode Porque ser não também. Tem nenhuma não tem regra nenhuma que... restrição. Exato. Nisso não tem nenhuma restrição. Isso é interessante, né, Flávio? É muito bom porque gera uma expectativa grande por jogos assim como Flamengo e Palmeiras já nas oitavas. Eu gosto mais dessa fórmula do que aquela outra que era primeiro também. contra o 16º, porque uma melhor campanha, o Boca cansou de quebrar, né? Ele era 16º e quebrava a melhor campanha. Exato. E chegava em finais, ganhava títulos. Então, acho que assim, essa forma mais aleatória de sorteio me agrada mais. Mas isso abre espaço para porque assim, se tudo correr normalmente, já não está correndo normalmente, o Flamengo foi segundo, Palmeiras, Flamengo, Atlético e River, desses 4 não sai, não pode fugir o campeão. Mas se eles se encontrarem antes, eles vão limpando a área. Então, se tiver um Flamengo e um Palmeiras, um dos dois cai fora. Se tiver um Atlético e Palmeiras,
um Atlético e Flamengo, um deles cai fora. Flamengo e River, um deles cai fora. E vai abrindo espaço. Isso aconteceu ano passado, abrindo espaço para o Fluminense, né? Então, esse tipo de situação, esse sorteio, essa maneira, e claro, quem caiu em segundo, caiu em segundo. É culpa do Flamengo. Ele tá em segundo porque o Botafogo cai em segundo não é tão anormal assim. O Grêmio teve uma série de fatores que concorreram para essa dificuldade dele. Mas essas equipes ficarem, o Flamengo cair em segundo e pegar um Palmeiras, velho, problema dele. Só que complica o Palmeiras também. Não é legal pegar o Flamengo, né? Decide em São Paulo. Não muda nada. Palmeiras e Flamengo é igual jogando em qualquer lugar. Só pra também esclarecer, o Grêmio ainda pode ser líder, tá? O Grêmio ainda tem 2 jogos, ele tem 6 pontos pra disputar, ele tem 6 pontos somados. O Grêmio ainda pode ser líder, ele pode ultrapassar o The Strongest da tabela. Então o Grêmio, ele além de poder ser o segundo colocado, também pode ser o primeiro. Então, claro. Pode ser, por exemplo, 5 brasileiros de primeiro colocado e 2 no pote 2.